Os desafios dos últimos 10 anos. As experiências e relatos que conto nesse vídeo podem ajudar você a passar por situações difíceis na vida, especialmente do adoecimento e morte de pessoas amadas. A vida é uma passagem e nós que ficamos precisamos realmente entender isso. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Sofia Golfeto. Hoje é terça-feira, dia 27 de fevereiro de 2024, e eu estou gravando esse vídeo para vocês hoje. Ele é direcionado especialmente para minha mãe e para todas aquelas pessoas que, de uma forma ou de outra, estiveram presentes comigo, nessa fase conturbada que eu passei, e também que estão e estarão presentes comigo nesse novo ciclo de vida que eu inicio a partir desse momento. O vídeo que eu vou fazer hoje, ele vai ficar um pouco longo, ele poderia até ser uma live ou uma estreia, mas eu não estou assim com vontade, sabe, pessoal? Eu achei melhor eu fazer o vídeo gravado. E é claro, pessoas que não têm paciência ou querem conteúdo rápido, né, para ser consumido assim superficialmente, com certeza não assistirão a esse vídeo. E eu tenho certeza que vão perder muitas coisas interessantes, né? Então, se você realmente está interessado no seu autoconhecimento, no desenvolvimento pessoal, a ouvir a experiência de outra pessoa, né? Para poder ver se de alguma forma isso pode se encaixar aí no seu dia a dia, eu convido você a ficar até o final. E esse conteúdo ele vai ser dividido em 5 partes diferentes, sendo que a última é a conclusão, ok? Então, eu vou começar tomando uma aguinha, tá? Peraí. Aliás, eu estou usando essa canequinha amarela com um cachorrinho e essa camisa em homenagem à minha mãe, também esse colarzinho todo colorido aqui, porque essa camisa era da minha mãe, e conforme ela foi ficando mais magrinha e tudo, ela foi me dando algumas camisas que estavam ficando grandes nela, e ela sempre gostou de colorido. Minha mãe sempre foi uma pessoa assim muito alegre, muito para cima, né? Então aqui é tudo em homenagem a ela. E ela amava amarelo, era a cor preferida dela. Então, eu quero começar, pessoal, com os agradecimentos, tá? E eu vou acompanhar o meu roteiro aqui, porque eu tenho muita coisa para falar, e se eu não acompanhar, eu vou me perder. E eu estou, assim, com o meu raciocínio um pouco lento, né? Muito cansaço, muita coisa, toda essa condição. Então, eu vou acompanhar aqui, vocês me perdoem, mas eu vou olhar bastante aqui para a tela, tá bom? É, eu não posso nominar ninguém, agradecer nominalmente as pessoas, porque eu recebi tanto amor e tanto apoio, né, que vieram de todos os lugares e fases da minha vida. Então, pessoas que conhecem a minha família, conhecem meus pais, né, desde 1977, tá? Esse é o contato mais antigo que eu tenho, das pessoas que foram passando ao longo da minha vida, né? Tem também pessoas das mais diversas cidades nas quais eu morei, e dentro dessas cidades, bairros também, né? Dos trabalhos que eu desenvolvi como nutricionista ao longo da minha vida, e depois também como personal e também como programa na TV. E daqueles que eu conheci aqui pelo YouTube ou pela Unidarma com o Cris Almeida e com o pessoal da família Lightworkers, do canal Lightworkers, Trabalhadores da Luz, da Cláudia, que me deu, assim, um super apoio, divulgando coisas lá, falando, né, porque ela sabia que eu estava passando por um momento complicado e que eu não tinha como dar atenção, inclusive, eu devo ter uns 200 comentários, tanto nos meus vídeos quanto nos vídeos dela, em publicações para responder, e eu acho, né, pessoal, que eu não vou conseguir responder todos, né, mas eu com certeza vou passar para deixar um coraçãozinho, um emoji, alguma coisa para vocês, mas eu já agradeço imensamente. Então, toda essa gama de pessoas, né, enviaram para mim tanto amor, tanta luz, tanta energia, e as pessoas que têm contato direto comigo, conversando comigo, me dando um super apoio, que foi como eu falei para a Cláudia, eu me senti assim como se eu estivesse dentro de uma bolha enorme, sabe? E que tudo
ficou mais leve conforme as coisas foram acontecendo, porque para chegar no falecimento da minha mãe, muita água rolou embaixo dessa ponte, e quem me segue aqui há mais tempo sabe mais ou menos o que aqui estava acontecendo. Então, apesar de todos os desafios que nós temos aqui, né, nessa terra, né, de terceira dimensão, esse corpo denso que a gente carrega, mas também todas essas belezas maravilhosas que a terra nos dá, né, eu fui tão amparada pelos seres de luz, por Deus, por esse amor incondicional das pessoas, que eu senti realmente que foi bem mais fácil passar por tudo isso. E eu quero lembrar a vocês que, através do estudo e do entendimento das leis do universo, que eu estou desenvolvendo de uns anos para cá, né, eu também consegui me colocar de uma forma diferente diante de tudo isso. E mais para frente eu vou contar para vocês como que foi, bem resumidamente, né, o que aconteceu ao longo da minha vida nesses últimos 10 anos, e se não fossem as leis do universo e o verdadeiro interesse em me autoconhecer e me desenvolver como pessoa, talvez eu não estivesse assim tão harmonicamente presente aqui nesse momento. E eu quero também estender todo esse amor e carinho que eu recebi de vocês a todas as pessoas que também perderam entes queridos nesse período agora, porque eu li comentários, eu acho que foi lá no canal da Cláudia, eu não me lembro, ou no meu, bom, eu não sei, gente, de pessoas que também perderam entes queridos, né? Inclusive, teve uma moça que fez um comentário, se eu não me engano, a mãe dela tinha falecido no domingo, né? A minha mãe faleceu na quarta, alguma coisa assim, né? Então, para todas as pessoas que, que, que passaram por este momento, ou que estão passando por algum desafio com doença na família, com essa loucura que é você ter que lidar com todas essas responsabilidades e escolhas, e viver no ambiente hospitalar, que a gente sabe que, apesar do carinho, né, das pessoas nesses ambientes, pelo menos eu recebi muito, né, é uma coisa bem pesada. Então, eu estendo todo esse amor e essa energia para todas as pessoas que estão passando por algum momento complicado, tá? E também para aquelas que passarão, né? Porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. Então, eu vou contar um pouco agora para vocês do que aconteceu na minha vida, resumidamente, nesses últimos 10 anos, para vocês até me conhecerem um pouco melhor, tá? Então, eu acredito que com tudo isso que eu vou falar, né, vocês possam tirar algo aí que realmente vale a pena praticar. De julho de 2013 a fevereiro de 2024, a minha vida mudou e mudou foi muito, tá? O meu pai precisou de cuidados por conta de um câncer e ele veio a falecer no dia 7 de setembro de 2014. Eu estou resumindo, tá? Não vou contar tudo o que aconteceu ao longo desse 1 ano e 3 meses, né? Entre ele descobrir e falecer. E aí a minha mãe acabou adoecendo, porque ela passou 40 dias no hospital com meu pai, ele fez uma cirurgia, ela ficou lá com ele e tal, e ela acabou desenvolvendo uma pneumonia, ou seja, a fragilidade pulmonar dela, né, já se manifestou, ela tinha 80 anos naquela época, e ela, tanto ela quanto meu pai, foram no mês de julho de 2014 passar umas 2 ou 3 semanas lá na minha casa, né, junto comigo e com o Carlos, na nossa casa. Inclusive, eu e o meu pai comemoramos o nosso aniversário juntos. Eu fiz 50 anos e ele fez, acho que 74, se eu não me engano, e foi o último aniversário que ele comemorou. Eu faço dia 6 de julho e ele faz dia 13 de julho, que é o Dia Mundial do Rock, né? Então, nós fizemos um bolinho, chamamos algumas pessoas, né, que conheciam eles, tal, foi muito, muito, muito bom mesmo, né? Também, ao longo desse período, aí minha mãe se recuperou e eles voltaram aqui para Peruíbe, tá? Ao longo desse período também, aí, entre meu pai descobrir que estava doente e ele falecer, o Carlos, ele se aposentou, tá? É, e sem que eu me desse conta, e ele também não, né? Ele foi entrando assim num processo depressivo, né? Que eu só fui identificar e compreender alguns anos depois, tá?
Em 2000, aí a minha mãe, ela, depois que o meu pai faleceu, eu ficava vindo aqui para Peruíbe, eu morava um pouco aqui, um pouco em Santo André, um pouco aqui, um pouco em Santo André. Minha vida virou uma loucura. E 6 meses depois que o Carlos faleceu, ou que o meu pai faleceu, Nossa Senhora, é, a minha mãe desenvolveu um herpes zoster e ela precisou ir morar conosco durante acho que 3 meses lá em Santo André para poder passar por todo o tratamento, que o herpes zoster é um negócio bastante complicado, dolorido, e a minha mãe já estava então aí, se eu não me engano, com 81 anos, certo? E por conta dessa condição dela, da fragilidade, da idade e de tudo, e porque é um tratamento longo, eu e o Carlos, nós mudamos aqui para Peruíbe. E o Carlos sempre amou Peruíbe. Ele dizia que aqui era o paraíso dele. Quando a gente sentava lá no Aloha, sempre no mesmo lugar, a gente sentava, ele olhava assim para as montanhas que tem aqui, para a Ilha do Guaraú, tudo, e ele dizia: esse é o meu paraíso. E ele também dizia que ele ia morrer aqui, tá? Então, muita água rolou por baixo dessa ponte aí, desde que a gente veio morar para cá, e em 2016, porque eu mudei, acho que em setembro, comecinho de outubro de 2015, e em 2016 eu comecei a me dedicar a estudar sobre autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Eu não podia trabalhar, eu não podia fazer nada, porque eu estava cuidando da minha mãe, nós estávamos morando na casa dela, é uma casa gigantesca, certo? Que ainda, inclusive, fica no primeiro andar, porque embaixo é jardim, é garagem, é hall, é um monte de coisa, né? E eu comecei a estudar, e foi aí que eu conheci a Maura de Albanese. Eu já conheci o Cris Almeida da Unidarma lá de 1999, tá, pessoal? Então as coisas vão se juntando aí, certo? É, mas eu, nesse período todo, eu não conseguia caminhar na minha vida profissional e na minha vida financeira por conta de todas as muitas responsabilidades que eu tinha diante destas situações que estavam acontecendo, né? Em 2017, quando nós saímos da casa da minha mãe e viemos morar num apartamento, inclusive aqui nesse local onde eu moro hoje, né, nesse mesmo prédio onde eu moro hoje, eu acabei sendo convidada para fazer pequenos quadros sobre dicas de organização num programa de TV, que inclusive são essas dicas que vocês veem, que tem uma vinheta bonitinha, né? Então, esses quadros foram gravados lá em 2017. Por falar nisso, ontem entrou o último, tá? Agora eu não tenho mais nenhum vídeo, uma pena, porque foram muitos, né? Mas somente esses que eu coloquei para vocês é que eu consegui resgatar, tá? E aí, depois que enquanto a gente estava gravando esses quadros, o pessoal viu que eu levava jeito para falar, que eu não tinha vergonha com câmera, né? Que eu me dava super bem assim. Então, eles me convidaram para ter o meu programa. E por conta deste programa, em 2018, eu abri o canal no YouTube, que chamava Sofia Golfeto, o programa, né? Programa Sofia Golfeto, então ficou o canal Sofia Golfeto. E eu só divulgava o programa nesse canal, eu não fazia nada com ele. Mas acontece que em 2019 nós não conseguimos dar continuidade ao programa, e aí eu peguei e dei continuidade ao canal. Porém, no final de 2018, eu conheci o canal Lightworkers Trabalhadores da Luz. Ele entrou no ar em novembro de 2018. E aí eu comecei a acompanhar os vídeos do Lightworkers também. E aí eu conheci o professor Trombeta, tá? E como eu já era estudante de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, essa coisa toda, então juntou o que eu tinha aprendido com a Maura, o que eu estava sempre aprendendo com o Cris na Unidarma, mais outros vídeos que eu pesquisava, mais os ensinamentos do professor Trombeta, e faço aqui questão de mencionar também mais um grande mentor que eu tenho até hoje, fico muito feliz com isso, que é o doutor Laí Ribeiro, porque ele vem falando de mudança de mentalidade, de crenças já desde que ele retornou dos Estados Unidos aqui para o Brasil, e depois ele começou a falar sobre as verdades, né, a respeito de alimentação, de farmácia, de uma série de coisas, e aí virou a pessoa que ele é hoje, que vocês devem conhecer, né? Então,
eu intensifiquei os meus estudos, porque a partir do momento que eu comecei a falar no meu canal sobre autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, que era uma coisa que eu já falava lá no programa, e que eu comecei a gostar, que eu me abri realmente para isso, e junto com o canal da Cláudia, enfim, eu iniciei sem perceber um processo de despertar e expansão da consciência. E ao longo desse período, até mais ou menos outubro de 2021, então de 2017 até outubro de 2021, eu continuei, obviamente, dando toda assistência para minha mãe, porque ela morava lá sozinha e ela cuidava de tudo dentro da casa, sabe? Minha mãe sempre foi uma pessoa muito organizada, muito responsável, gostava de tudo assim limpo, sabe? Ela não gostava de ver bagunça, ela planejava as coisas que ela ia fazer, né? Então eu trouxe muito isso dela, obviamente, e depois aí eu fui fazer o curso de personal organizer também, quando eu parei de trabalhar com nutrição, né, com alimentação de coletividade, enfim, então eu estava sempre fazendo tudo para minha mãe da porta da casa dela para fora. Então, levar em médico, fazer compra, eu ia lá de 2 a 3 vezes por semana tomar café com ela, a gente saía para passear, ia almoçar lá no Fazendeiro, que é um restaurante que tem aqui na Regis Bittencourt, né, onde termina a Padre Manuel da Nóbrega aqui. A gente ia tomar sorvete, a gente ia para Praia Grande, passear no shopping, ia para Santos nos médicos, e aí na volta já parava no shopping, enfim, eu estava sempre junto com ela, certo? E fazendo tudo o que precisava, se quebrasse alguma coisa lá dentro, a máquina de lavar, ou desse algum problema na luz, ou sabe assim, pessoal? Então, ela era independente financeiramente e também no dia a dia dela, ela lavava, passava, cozinhava, limpava a casa, cuidava das plantinhas dela, fazia bolo, de vez em quando fazia lá ela fazia arroz, feijão, o franguinho dela lá, mas de vez em quando ela fazia alguma coisa assim diferente, eu ia almoçar com ela, enfim, tá? Mas o que acontece é que em outubro de 2021, o Carlos já não vinha muito bem de saúde, né? E eu também já tinha identificado que ele estava num processo um tanto quanto complicado. Eu tentava estimulá-lo, eu tentava fazer, gente, eu tentei fazer de um tudo, sabe? Porque eu percebi realmente que ele não estava bem. Apesar de que a gente estava sempre lá no Aloha, né, de final de semana, ele estava trabalhando como consultor imobiliário, mas veja, eu já tinha um entendimento diferente das coisas, eu já conseguia enxergar coisas que antes eu não percebia nas pessoas, né? Enfim, em outubro de 2021, ele teve um sério problema de saúde e deu uma pane geral nele, assim, sabe? Deu uma pane nele, tá? E aí, de outubro de 2021 até agosto de 2022, que foi quando ele faleceu, eu passei indo para Santos e para Praia Grande, levando ele para fazer exames, para ir nos médicos. Ele passou, se eu não me engano, em 8 especialistas diferentes, viraram ele do avesso, fizeram tudo. E nesse período também tinha minha mãe. Então, o Carlos chegou num momento da vida dele onde ele não conseguia mais sair de casa. Ele tinha problema para andar, porque ele tinha alguns problemas na coluna, hérnia de disco, e isso já estava misturado também com outros problemas que ele tinha, mas que não foram identificados pelos médicos, né? Só depois que eu fiquei sabendo, depois que ele faleceu, que eu fiquei sabendo que o problema de saúde que ele tinha estava interferindo diretamente nessa dor que ele tinha nas costas. Então, ele tinha dificuldade para andar, então ele acabou. Aí veio aquela coisa lá, daquele negócio que eu não quero nem mencionar, que as pessoas tiveram que ficar enfiadas em casa. Como ele já não era muito de sair, ele saía para trabalhar, né? Então, ele acabou ficando lá, a gente saía para dar umas voltas, né? Porque eu com certeza não fiquei presa na minha casa, certo? Eu ia caminhar na praia todo dia, e eu queria muito que ele estivesse comigo, né? Bem naquele começo, tá? Eu passei 4 meses, sei lá, eu quantos meses caminhando sozinha, só dava eu na rua aqui, mas tudo bem, né? Vi coisas maravilhosas nessa praia linda aqui, a natureza se recompondo, mas isso já é uma outra história. Então eu ia para a casa dele, a gente saía dar umas voltas e tal, mas assim, era eu que ajudava ele com as coisas que ele precisava comprar, era eu que dava toda assistência, porque nós morávamos em casas separadas, certo? A gente separou
de morar juntos e passamos a morar em casas separadas. E foi muito bom, né? Tanto para mim quanto para ele. Só que vocês sabem que o homem ele tem um pouco mais de dificuldade para se adaptar com essas mudanças, né? Mas eu cuidava dele, sabia? A gente estava sempre junto, né? Só que depois que aconteceu essa confusão toda dessa coisa, né, de não poder sair de casa e tal, ele foi piorando. E aí, em 2021, depois que ele teve esses problemas todos aí, aí é que ele não saía mais de casa mesmo, ele só saía comigo, então todo sábado e domingo eu pegava ele na casa dele, a gente ia lá pro Aloha, tanto a Mari quanto a Pati, quanto todos os atendentes lá já vinham ajudar, né, a ir com ele para o carro, e já tinha uma mesa lá para nós que ficava mais próxima da entrada. Então, assim, sabe, pessoal, a gente sempre foi muito, muito bem tratado, muito bem cuidado, né? E aí, isso tudo junto também cuidando da minha mãe, fazendo as compras, indo lá, levando ela no médico. Esse período de outubro de 2021 até agora, para mim, realmente foi bem puxado mesmo. Tá? E aí ele começou a fazer um tratamento com meu querido amigo Levi Dias. Inclusive, eu tenho live com o Levi aqui, vou até deixar aqui no card para vocês. Ele é um terapeuta holístico maravilhoso que atende lá em Santo André, pertinho da onde era o CTBC Clube, né? Então, a gente toda semana subia para Santo André para fazer esse tratamento, enfim. Mas em agosto de 22, ele veio a falecer. E aí eu percebi que depois que ele faleceu, uns 2 meses depois, a minha mãe começou assim a dar uma rebaixada na energia dela, sabe? Eu falava, mãe, vamos no médico, vamos fazer um check-up, porque todo ano a gente ia fazer check-up, né? Ah, não sei o quê, mas não, você está fazendo muita coisa, aí você está tendo que resolver muita coisa, tal. Depois, esse depois passou para o primeiro semestre de 2023, percebi que ela foi cada vez rebaixando mais, e aí, quando ela resolveu ir no médico, que foi na véspera do feriado de Corpus Christi, tá? Que foi, se eu não me engano, dia 7 de junho, que aí a médica deu aquele monte de exame para fazer e tudo mais, não deu tempo. No dia 10 de junho, no sábado, ela precisou ser internada com um quadro de pneumonia já avançado, até eu descobri, fiquei sabendo, né, porque a gente aprende muita coisa, que quando uma pneumonia se instala numa pessoa, a pessoa pode não apresentar sintoma algum. A única coisa que ela apresenta, que foi o caso da minha mãe, era um cansaço maior. Sabe, se você conseguia fazer 5 coisas num prazo de 1 hora, você passa a fazer 3. E você precisa dar um tempinho entre uma atividade e outra. Então, ela falava para mim, eu estou me sentindo muito cansada e tal. E eu achava que era a idade, o fato dela ser uma pessoa muito mirradinha, ela estava perdendo toda a massa muscular dela, então, lógico, o organismo vai tendo mais dificuldade para manter a estrutura em pé, né? Ela comia muito pouquinho, né? Então, assim, a gente não tem ideia, tá? Então, fica aí o alerta, se por acaso vocês conhecerem alguém que está passando por isso, vai dar uma investigada, porque pode ser que seja uma pneumonia, que foi o que aconteceu com a minha mãe. Quando ela começou a passar mal, a pneumonia já estava instalada, ela não teve febre, ela não teve nada, ela teve perda de apetite, um cansaço além do normal, e ela reduziu as atividades que ela conseguia fazer dentro de um determinado período, tá? E aí, então, é, nós ficamos internadas ao longo de 70 dias, tivemos aí uma semana de alta logo na primeira internação, mas acontece que teve que voltar correndo para o hospital no dia 1º de julho. Muita coisa aconteceu, se vocês acompanharam aqui, né? Eu sumi do canal, foi um caos, gente. A minha vida virou assim de ponta cabeça. E a da minha mãe também, porque em pouco tempo ela deixou de ser aquela pessoa autônoma e independente que ela era, né? Uma pessoa que discernia as coisas, uma pessoa antenada, a gente conversava muita coisa, né? E ela passou a entrar num quadro de estresse hospitalar, o corpo dela desenvolveu uma resistência aos antibióticos, 2 bactérias ficaram no corpo dela e não teve jeito das bactérias irem embora, conforme foi escalonando os antibióticos até chegar no top de linha, certo? Mas, enfim, quando ela recebeu alta, no dia 14 de agosto, eu tive que interná-la numa clínica geriátrica, aliás, chamada Clínica Geriátrica Praia Grande, lá na Praia Grande,
por conta de que a assistência médica dela só estende até a Praia Grande, de Mongaguá aqui para baixo não chega. E eles mesmos me orientaram, existe uma equipe lá que atende casos especiais assim, que chama Prevente Assiste, e eles falaram para mim, olha, se você levar sua mãe embora daqui da Praia Grande, eu de Santos, dessa região, nós não vamos ter como garantir o tratamento e o atendimento dela. Então, e ela ficou dependente de oxigênio, ela parou de andar, ela perdeu massa muscular, ela teve que fazer tratamento com morfina, por conta que a morfina expande os pulmões e também deixa a pessoa mais calma para ela não ficar naquela ansiedade de ver tudo que ela está passando. Enfim, gente, um sofrimento sem fim. Eu não vou nem entrar em detalhes aqui, tá? Então, ela ficou nessa clínica geriátrica. Em setembro, ela teve uma nova internação, mas foi um outro problema, foi uma coisa rápida. E a partir de outubro do ano passado a janeiro desse ano, dentro da nova condição dela, né, que ela desenvolveu um pouco de demência senil, mas ela estava super bem. Assim, ela passou, foram acho que 5 meses, né? Outubro, novembro, dezembro, janeiro, 4 meses. Muito bem, muito bem tratada. E a minha mãe é uma pessoa bem-humorada, e o povo lá da clínica gostava muito dela, ela brincava com todo mundo, dava apelido para todo mundo. Então, assim, ela viveu 4 meses muito bem. Só que quando chegou agora, no começo de fevereiro, ela começou a apresentar um rebaixamento, e aí entraram com o tratamento de antibiótico, com o médico lá da Prevent Assist acompanhando, o médico da clínica e tudo, só que, como o organismo dela já estava muito resistente a esses tratamentos, ela acabou precisando ser internada, ela não estava mais conseguindo falar, nem mexer os dedos, as mãos, assim, e ela internou numa quinta-feira, e quando foi no sábado, de sábado para domingo, ela teve uma nova crise e precisou entrar com o tal do protocolo do conforto e tal, porque a minha mãe não queria mais de jeito nenhum que se fizesse nada para mantê-la por aqui, né? Como das outras vezes também, ela já tinha optado por isso, certo? E aí, então, quando chegou agora na quarta-feira, dia 21 de fevereiro, ela faleceu. Dormindo assim, né? Ela foi dormindo dentro daquele estado de torpor que a morfina deixa, ela simplesmente foi parando de respirar, ok? Então, agora vamos em mais uma outra parte do vídeo, que é como eu vejo hoje tudo isso. Eu vou tomar uma aguinha. Então, nesses poucos mais de 10 anos, eu tive fases de mais correria nos cuidados com ela e com o Carlos, eu tive fases mais tranquilas, da mesma forma quando meu pai lá também descobriu. Então, são altos e baixos, assim, né? Eu não conseguia colocar em prática muito do que eu estava estudando, mas aos poucos eu fui percebendo em mim, na forma de eu reagir ou responder às situações, que tinha alguma coisa realmente se transformando dentro de mim. Então, estudando as leis do universo, eu entendi que eu só posso mudar a mim, a forma como eu interajo com o meio e com as pessoas ao meu redor. E a partir do momento que eu mudo, as coisas ao meu redor mudam, e vocês sabem que eu falo disso aqui no canal direto. Então, eu me tornei uma pessoa muito melhor, de tantos desafios pelos quais eu passei, mas agora com um novo entendimento, né? E eu fiz as pazes com aquelas situações que nós não podemos controlar, né? Como o adoecimento de pessoas com que nós amamos, por exemplo. Na primeira internação da minha mãe, pessoal, eu passei por uma fase assim, várias fases, né? Eu passei pela fase da revolta, passei pela fase do sofrimento, eu passei pela da raiva, da tristeza, da apatia, e depois eu entrei na fase da aceitação, certo? E aí, então, tudo foi ficando mais tranquilo. Tanto é que nesta internação agora eu já estava bem mais tranquila, porque eu já sabia mais ou menos o caminho das coisas, né? Então, eu fiz tudo o que estava ao meu alcance para dentro daquilo que eu sabia naqueles momentos e que eu podia, né? Eu dei o meu melhor em todas as situações, né? E acreditem, no dia seguinte da morte dela, eu já tinha identificado coisas que eu poderia ter feito diferente, mas que naqueles momentos onde as coisas estavam acontecendo, eu não enxergava, eu não sabia. Tá? Então, nós vamos crescendo e nós vamos aprendendo a cada minuto da nossa vida. O problema é que a gente não presta atenção nisso.
Se a gente se permite entrar em contato com a gente mesmo, a gente vai descobrindo coisas novas, tá? Mas eu também cheguei numa fase de entendimento, porque se isso fosse alguns anos atrás, eu já ia ficar me cobrando que eu deixei de fazer determinadas coisas, que eu devia ter feito, que eu isso, que eu aquilo, eu já ia entrar. Nossa Senhora, né? Naquele ciclo vicioso de autocobrança, de perfeccionismo que eu vivi durante uma vida inteira, tá? Só que agora eu não penso mais assim, eu não sinto mais assim. A gente sempre faz o melhor que a gente pode naquele momento, dentro daquilo que a gente sabe. E como essa situação toda, né, assim como eu, como muitas pessoas passam, a gente aprende muita coisa, de um dia para o outro você já está pensando coisas ou enxergando coisas que antes você não enxergava. E tá tudo bem, tá? Nós não temos que ser perfeitos, nós não temos que ser maravilhosos nem para nós mesmos e nem para os outros, e muito menos ficarmos nos chicoteando. Você não fez isso, pá, você devia ter feito aquilo, pá, sabe assim? Então, não. A partir do momento que a gente consegue realmente entender que isso é um caminho que a gente vai trilhando e que hoje nós estamos melhor do que ontem, eu não posso querer ontem agir com o que eu sei hoje. Não tem como fazer isso, tá? Então, agora nós vamos passar para uma outra parte. O autoconhecimento, o despertar e a expansão da consciência. Só vem para você se você realmente quiser. Então, muitas pessoas acreditam hoje que estão passando por um processo de desenvolvimento pessoal, despertar e expansão da consciência, só que estão no auto-engano, tá? E eu vejo isso diariamente, tá, pessoal? Que as pessoas dizem que estão expandindo a sua consciência, mas elas ainda se apegam a crenças, elas se apegam a hábitos e pensamentos que nada têm a ver com o seu próprio autoconhecimento e o entendimento de que tudo é energia. E que não adianta a gente ficar insistindo em determinadas coisas ou querendo dizer para o outro como que a situação do outro é ou deixa de ser, ou como. Gente, isso não adianta, não adianta. A gente pode ajudar as pessoas com palavras, falando até coisas, às vezes, como eu falo aqui nas minhas sessões de aconselhamento, né? Eu sempre falo para as pessoas antes de começar a sessão: olha, você está aqui realmente porque você quer mudar a sua vida, porque eu vou falar coisas que provavelmente você não vai gostar de ouvir, ainda bem que é virtual, porque eu sinto ter como a pessoa vir para cima de você, né? Porque antes era só presencial esse tipo de coisa. Então, às vezes, a gente fala coisa, eu e outros aconselhadores, mentores, terapeutas, falam coisas que a pessoa não quer ouvir, porque ela prefere continuar no vitimismo, no mimimi, na autocomiseração, no autoengano, do que encarar a verdade. Então, muitas vezes, a gente pensa que nós estamos passando por um processo de autoconhecimento, mas a gente continua se enrolando, por isso que muita gente fala que trava. Trava por quê? Porque você chega num momento aonde você não quer mais aceitar as verdades e você fica arrumando um monte de desculpa para não mergulhar lá, sabe? Lá naquele poço profundo que está meio sujinho, mas que depois, com o tempo, você consegue limpar e ele vira água limpa, tá? Pela sua transformação, tá? Então, eu passei por tudo isso ao longo desses 10 anos, né? Foram desafios extremamente dolorosos, muito complexos. Eu me enganei, eu me auto-enganei, eu me sabotei, eu me cobrei, eu me perdi, eu fiz tudo isso aí que eu estou falando para vocês, tá? Então, aqui, eu não estou falando como um julgamento, eu estou falando porque eu vivi isso. E, óbvio, ainda viverei outros momentos assim, porque nós nunca chegamos no final desse processo de autoconhecimento, de entender que nós temos um eu que está em conexão direta com Deus como Criador e que a gente precisa aprender a deixar esse eu sou, comandar a nossa mente e não a nossa personalidade, o nosso ego, a nossa persona. Mas eu brinco que o ser humano é um bicho complicado, então de vez em quando a gente se dá umas rasteiras mesmo, mas aí você, ó,
Cada vez que você passa por uma coisa dessa, você consegue acordar mais rápido, você vai percebendo isso. Inclusive, esses dias eu estava conversando, tô conversando muito com a Rosângela Painelli, do Theta Healing, que, aliás, é uma terapia que quebra essas crenças e ajuda a gente a colocar novas crenças na cabeça, obviamente, junto com todo o seu processo, né, interior e de estudo e tudo mais, né, que assim, a gente, quando realmente está nesse processo de despertar e de conexão aí com esse nosso eu sou, a gente consegue pescar as coisas muito mais rápido, as fichas caem assim e você fala, nu, olha, eu estou fazendo isso porque fazendo assim eu consigo alimentar aquilo, ganhando isso em troca, porque ela tá. E aí você faz toda aquela conexão daquela situação, junta as peças do quebra-cabeça e consegue dar um salto quântico. É exatamente isso que acontece, tá? Então, meu objetivo a partir de agora é que é um novo ciclo na minha vida, com certeza, não é? Porque meu pai foi embora, meu marido foi embora e minha mãe foi embora. Então, eu tô num novo ciclo da minha vida, certo? Eu posso começar a agir de verdade, a organizar os meus pensamentos, né, para poder colocar o sentimento, o propósito daquilo que eu quero aqui na minha cabeça, para poder partir em ações, certo? Para conquistar tudo que eu fui deixando pelo caminho, porque eu não tinha condições, né? Eu sempre brinco, né? Eu sofro a falta, eu marco, eu faço a barreira, eu cobro, eu estou no gol também, eu também estou apitando a marcação, a batida da falta, mas ao mesmo tempo, como disse um cara que eu conheci essa semana aí, uma figura, eu também estou lá fora vendendo os ingressos, tomando conta dos carros e estourando a pipoca para vender na arquibancada. Pessoal, então não dá. Às vezes a gente fica se cobrando para fazer muita coisa, ou para fazer as coisas que a gente quer, mas se a gente olhar o nosso dia a dia, você vai ver que não tem condição. E quando chega no final do dia, você está mentalmente esgotado, você está fisicamente esgotado, principalmente para as pessoas que já estão com mais tempo de vida por aqui, né? Até por conta que até as minhas caminhadas e o sol que eu adorava tomar, vocês devem ter percebido, desde que o Carlos faleceu, eu praticamente nunca tomei mais sol. Eu tomei sol, acho que umas 3 vezes, quando a minha amiga Kátia esteve aqui comigo. Inclusive, agora no final do ano, eu tomei um solzinho. Mas eu caminhava, eu vivia morena. Vocês podem ver aí nos meus vídeos, eu estava sempre caminhando e tomando sol. E agora, de outubro de 2021, principalmente de agosto de 2022 para cá, não deu mais, tá? Então, mas eu entendi que eu precisava passar por tudo isso que eu passei, tá? Para poder diferenciar, por exemplo, o que é enrolação da minha parte do que é de verdade que está acontecendo comigo, para adquirir toda essa experiência e para que eu pudesse, ao longo desses anos, decidir que eu quero ser realmente uma pessoa melhor. E agora eu vou poder me dedicar a mim, tá? Vamos para mais um pedaço aqui. Sobre pedaço não, gente, mais uma parte. Perdão. Sobre família. Eu não tenho irmãos, eu não tenho filhos. As minhas tias e primos, por parte da minha mãe, eu não tenho contato desde os meus 16 anos. Minha mãe era a filha mais nova, eu sou a neta e a sobrinha mais nova. Minha mãe faleceu indo para 90 anos e eu, esse ano, completo 60. Tá? Eu não sei dos meus parentes por parte da minha mãe. Meu pai era filho único, mas ele foi criado com a tia paterna dele, porque a minha avó Sofia faleceu quando ele tinha 6 anos. Então, meu pai tinha dois primos que passaram a ser como irmãos. Um deles já faleceu, inclusive ele morava aqui em São Vicente, o filho dele também já tinha falecido antes dele, né? Então, o outro primo do meu pai, que é o meu primo de segundo grau, é o meu tio do coração. Eu amo meu tio, é o tio Edgar. Ele mora em Niterói, ele está com 88 anos e ele também está enfrentando os desafios da idade e alguns probleminhas de saúde que apareceram pelo percurso aí, né? O meu tio sempre foi um amante do mar. Meu tio foi do mundo, aliás, meu tio é do mundo. Tanto é que ele foi marista. Se eu não me engano, ele começou a trabalhar em navio aos 20 anos e ele foi parar com 75 anos. Assim, meu tio tem uma experiência de vida. Meu tio é uma pessoa. Gente, vocês não têm noção, sabe? Conversar com o meu tio é um negócio assim que você sai da casinha, entendeu? Ele é uma figuraça, ele conhece o mundo inteiro, mas ele viveu vendo as coisas do mundo inteiro.
Então, ele tem uma percepção do que acontece nos países, do que acontece com a geopolítica, de como que é a vida em países socialistas, países democráticos, países do Ocidente, países do Oriente, enfim, completamente legal. O Carlos e ele adoravam conversar. Era muito legal ver os dois conversando, sabe? Eles se identificaram desde a primeira vez que eles falaram por telefone, né? Então, vamos lá. Inclusive, ele mora em Niterói, ele é vizinho da Claudinha, lá do Lightworkers, né? É, e foi por conta do meu tio que eu trouxe aqui para fazer uma live comigo, a Lene, né, e o Delene, que é comandante da Marinha Mercante, e ela considera o meu tio como segundo pai. Inclusive, eu vou deixar o card da live que eu fiz com ela aqui, tá? Ela é uma pessoa maravilhosa. E o que que tudo isso significa, pessoal? Que a partir da partida do meu pai, toda e qualquer responsabilidade de decisões, atitudes e tudo que precisava fazer, das conversas com a minha mãe, do que ela queria fazer, do como lá, era só comigo, tá? Eu não tinha com quem dividir isso. É eu e a minha mãe. E quando a minha mãe tinha algum problema, que era a necessidade da decisão ser minha, era só eu, tá? Então, essa condição tem muitas vantagens, pois vocês sabem que família, apesar de ser a estrutura que nos dá valor, que, né, que nos traz a vida, que nos faz amadurecer, que nos coloca no mundo com amor, com valores e tudo mais, depois, né, que as pessoas crescem e tal, as famílias têm lá seus problemas. São poucas as famílias que eu conheço, desde que eu me conheço como gente que realmente são unidas e que não têm os seus problemas e grandes desafios, tá? E filhos, cada um tem a sua opinião. E, por vezes, quem precisa dos cuidados acaba sendo enredado numa confusão sem fim pelos filhos, pelos familiares, cunhados, noras, sogros, sei lá eu o quê, principalmente quando o assunto chega no famoso probleminha do dinheiro, tá? Então, escolhas sobre tratamentos médicos, condutas, tudo que você vai fazer. É bom, gente, é muita coisa. Acaba gerando muita polêmica e muita briga, com raras exceções nas famílias. E eu digo isso de cadeira, porque eu já tive esse tipo de problema na minha família, certo? Eu vi esses problemas acontecendo ao longo desse período de internação, e eu vi isso acontecendo também com amigos, com conhecidos, enfim, tá? É, então, quando o dinheiro entra na jogada, pessoal, eu não preciso nem falar. Aliás, recentemente eu conversei com algumas pessoas que relataram problemas absurdos, recente agora acontecendo, né, com relação à partilha de bens de pessoas que faleceram agora há pouco tempo. E foi por conta da partilha dos bens que as pessoas com quem eu tenho contato foram descobrir que a família, que todo mundo achava que era linda, unida e maravilhosa, uma família gigantesca, né? Na verdade, não era, não. Então, aí você começa a separar o joio do trigo, né? E eu conversei interessante com pelo menos umas 3 pessoas que me relataram problemas muito similares, sabe? Então, a gente precisa ficar sempre bem esperto, tá? Então, apesar de eu ter ficado sobrecarregada por 10 anos, né, com todas essas situações, até por conta de que, no caso do Carlos, as filhas dele, a família dele, né, do primeiro casamento, moravam lá em Santo André, não dava para ficar vindo para cá toda hora, era uma coisa complicada. E o Carlos não queria ir lá para cima de jeito nenhum. Ele falava que daqui ele não saía, que daqui ninguém tirava ele. Quando ele falava uma coisa, não adiantava tentar demovê-lo da ideia, certo? Então, é, eu tomei todas as decisões sozinha, eu tive que fazer tudo sozinha. Por mais orientação que eu recebesse da equipe médica, do carinho, do apoio dos meus amigos mais próximos e tudo mais, no final das contas, a escolha era minha decisão, portanto, a responsabilidade caía sobre mim, tá? Hum, Mas era só eu não tinha que discutir com ninguém, eu não brigava com ninguém, eu não tinha que convencer ninguém de nada, ou eu não tinha que pedir, sabe? Olha, o que que você acha? Não, era eu e eu, e isso, gente, é muito bom. Tem o peso por um lado, mas tem a leveza do outro, que você toma a decisão e você vai, entendeu? E acabou. E não dá para ficar pensando muito tempo, tem coisa que tem que ser ali na hora que você tem que resolver, né? Então, toda a ajuda que eu tive, eu recebi da família que eu conquistei ao longo da vida.
Pessoas lindas que estão comigo na saúde, ou na doença, na pobreza e na riqueza, certo? Até que a morte nos separe, porque assim, são pessoas que não são da minha família, mas que eu considero como pessoas da minha família, como irmãos, como irmãs, como pessoas realmente que eu escolhi, né? A nossa família, a gente acaba escolhendo, e a nossa família verdadeira são os nossos amigos, porque são laços indestrutíveis. Né? E quando você tem a ligação familiar mesmo, né, de sangue, as coisas se confundem um pouco. A gente é muito complicado, né, pessoal? Então, a gente tem como tornar as coisas mais leves a partir de um processo verdadeiro de autoconhecimento, tá? Concluindo, eu desejo que tudo isso que eu falei possa ajudar você a compreender que tudo tem seu tempo certo e, por pior que possa parecer algumas situações na vida, nós estamos sempre crescendo desde que nos permitamos isso. Nós estamos sempre amparados por Deus, por seres de luz, sabe? Por tudo de melhor, desde que você vibre isso dentro de você, porque se você ficar vibrando só lamentação, tristeza, ó vida, ó azar, oh meu Deus, é exatamente isso que você vai atrair, né? Deus não castiga ninguém. O Criador, o universo simplesmente devolve aquilo que você está sentindo. É uma coisa tão básica. É como fazer uma conta de um mais um igual a dois. Mas nós temos uma dificuldade imensa de perceber, entender e sentir isso de verdade, tá? Então, a morte dentro da minha família nunca foi um tabu, na minha pequena família, né? Que era meu pai, minha mãe, eu, a minha avó materna, a avó Olívia, que morava com a gente desde sempre. Ela morreu quando eu tinha 16 anos, que, aliás, foi quando os laços com a família se quebraram definitivamente, né? É, e tinha a minha tia-avó e o meu tio-avô, que são pais do Edgar, certo? Do tio Edgar. Então, era a avó Cidinha e o vô Humberto, que para mim eu chamava de vô e de vó, né? Porque naquela época eu nem sabia o que que era um tio-avô, um tio-avó. Aliás, eu fui descobrir isso muito tempo depois, porque também não faz diferença. Eu amava todos eles, né? E o meu pai, ele sempre foi um ser assim iluminadíssimo, né? Ele era uma pessoa muito tranquila, da paz, do bem, ele sempre tratou sobre todos os temas delicados dentro de casa com a maior naturalidade, né? Então a gente passa daqui para uma outra dimensão e vida que segue. Para quem fica, a vida tem que seguir, e para quem for, vai seguir também, só que de uma forma diferente. É lógico que a gente fica com saudades, mas a gente não pode ficar sofrendo, tá? A dor, né, aquela coisa que você sente quando uma pessoa morre, é uma coisa que acontece, mas o sofrimento é uma escolha sua. O arrependimento, aquela coisa de ficar se cobrando, se você ficar sofrendo, se você ficar vibrando nisso, isso só vai trazer coisa ruim para você por sua própria escolha. Não é porque Deus quer ver você sofrendo, não é porque, não, é você mesmo que não está se perdoando, é você mesmo que não está compreendendo que tudo na vida tem a sua hora certa, é você mesmo que não está conseguindo perceber que as coisas vão acontecendo e elas só podem mudar se você mudar. Entende, pessoal? Por isso que muitas vezes, quando você perde uma pessoa, tipo, sei lá, num acidente, sabe, alguma coisa assim, que a pessoa está aqui com você, você, eu vou ali, vou comprar um pão, e de repente acontece alguma coisa com a pessoa lá e ela não volta mais, é diferente, obviamente, é um processo bem mais complicado, mas é diferente de quando você está com uma pessoa que está muito doente, ou uma pessoa que já está muito velhinha e muito doente, e você está vendo a pessoa naquele processo. Então, na verdade, eu estou me despedindo da minha mãe desde quando ela passou pela primeira internação. E ver todo esse sofrimento pelo qual ela estava passando estava me deixando angustiada. Eu estava pedindo a Deus, Deus, por favor, leva a minha mãe. E eu conversava com ela, mesmo ela lá, né, sem estar ali acordada, né, assim, né, eu falei algumas vezes com ela, e depois, alguns minutos antes da minha mãe falecer, mentalmente eu estava conversando com ela, porque eu não estava lá. Vocês vejam que coisa interessante, né? No dia que ela faleceu, eu precisei sair, resolver algumas coisas, e ela faleceu 5 minutos antes de chegar. E 20 minutos antes de chegar, eu estava mentalmente conversando com ela. Mãe,
vai em paz, pode ir embora. Ela ficava com medo de morrer, porque ela sabia que quando ela morresse, eu ia ficar sozinha, em termos de família, assim, né? Até porque o meu tio mora muito longe, tá? Então, pessoal, olha, é uma coisa assim que não dá para explicar. Eu passei esse tempo todo junto com a minha mãe e ela faleceu 5 minutos antes de eu entrar no quarto, porque eu tinha falado para ela a hora que eu ia voltar. Entende? Deus é lindo, o universo é maravilhoso, a gente que não consegue perceber. Então, eu fiquei triste, é uma coisa assim, mas não foi uma coisa impactante, isso já estava sendo esperado, a equipe médica já tinha me falado. Eu estava pedindo para Deus levar ela embora, porque ela estava sofrendo muito e eu também sofrendo muito. Não fazia mais sentido aquela situação. E eu acredito que através dessa conversa mental, toda a energia, né, que eu tive com ela, falei uma série de coisas, ela, puf, ela se libertou dela mesma, né, dessa coisa toda, porque eu, em momento algum, ficava pedindo para Deus, ó Deus, cure minha mãe. Que jeito, pessoal? Minha mãe estava pesando 36 quilos, com quase 90 anos de idade. Como que uma pessoa nessa condição física vai conseguir se recuperar de uma infecção barra pesada? É complicado, sabe, pessoal? Então, as pessoas passam para uma outra dimensão e a gente precisa aprender a respeitar isso, tanto pela pessoa que vai, quanto por nós, tá? Então a gente fica com saudades, agradece muito por tudo que a pessoa fez por nós, né? E deixa ela seguir o caminho dela em paz. Então eu me sinto bastante aliviada. Eu sou muito grata ao Hélio, à Adriana, que são os proprietários da Casa Geriátrica da Praia Grande, que foi um negócio que caiu assim na minha cabeça, foi Deus também. Um dia eu conto essa história para vocês. É, e também a Olívia, que é a enfermeira-chefe de lá, que, aliás, é o nome da minha avó materna. A mãe da minha mãe chamava Olívia. E a minha mãe passou os últimos meses da vida dela sendo acompanhada por uma Olívia. Então, Deus é lindo, sabe, pessoal? É maravilhoso, né? E a todas as meninas que trabalham lá, olha, a minha mãe foi tratada assim com um carinho tão grande que ela conseguiu se recuperar parcialmente e dentro da nova condição de vida dela, ela passou aí um período bem interessante, inclusive divertindo as outras pessoas e sempre com o astral lá em cima, tá bom? E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Eu peço desculpas porque esse vídeo ficou bastante longo, mas eu acho que ele é interessante, porque eu tenho certeza que, mesmo contando a minha história, várias pessoas vão se identificar, até porque provavelmente deve existir alguns filhos únicos, né? Também por aí, vivendo alguma situação parecida com a minha, ou filhos que ficaram com a responsabilidade sozinho, porque os outros picaram a mula, e a gente sabe que essa é uma realidade. Tá bom? E agora eu só vou complementar aqui, trazendo a mensagem para vocês que eu trago, mas vou cumprir com minhas obrigações para com a plataforma e também para com o crescimento do canal aqui. Então, eu peço para você deixar o seu joinha, assistir o vídeo até o final, se bem que agora já não adianta mais, né? Ler a descrição aqui, tá? Eu deixei alguns cards aí ao longo do vídeo para vocês, compartilhar se vocês acharem interessante. E para quem está passando por aqui e não é inscrito e gostou e dá uma viajada aí no canal, você pode se inscrever e assinar o sininho das notificações, tá bom, pessoal? E eu vou deixar hoje para vocês duas mensagens que eu achei bastante interessante. A primeira é de um terapeuta chamado André Massolini, ele é psicólogo e eu me divirto com os shorts dele. Se vocês procurarem aí na internet, ele é engraçadíssimo. Os shorts dele são qualquer coisa assim de você dar muita risada, mas traz conteúdo, tá? Lembre-se que o passado é um lugar de referência e nunca de residência. E a segunda mensagem é: enxergar o lado bom das coisas é uma escolha, e perdoar-se é sabedoria. Eu sou Sofia Golfeto, vejo você nos próximos vídeos. Eu vou ver como é que eu vou dar continuidade no canal aí, mas pode ser que terça-feira da semana que vem a gente retome as lives, tá bom, pessoal? Porque a vida segue e a gente não pode deixar a peteca cair. Muita paz dentro da verdadeira luz. Namastê. Um beijo para você. Agradeço imensamente a todos e tchau.